Cruzeirão de volta ao Campeonato Brasileiro amanhã no Mineirão, hein, Cruzeiro? Contra o Grêmio, o Tricolor Gaúcho, grande clássico do nosso futebol. Grande jogo, mas eu sou mais Cruzeiro. Pra voltar com tudo, pra voltar brigando lá em cima, pra voltar mantendo o bom desempenho, a intensidade, jogando em casa contra o Tricolor Gaúcho. Então, Cruzeiro, Cruzeirão cabuloso, pra cima dele, zero. Quem tem as informações da preparação do Cruzeiro, o provável time, qual será a volta do Cruzeiro e esse reforço que tá vindo do Flamengo? Vem mesmo? É bom, hein? Esse menino aí é bom que o Cruzeiro tá trazendo do Flamengo. Quem vai contar tudo é o Emerson Pansieri. Chega mais, um abraço. Amanhã tem jogo do Cruzeiro, hein? Duelo contra o Grêmio às 8h30 da noite. Você não vai ficar de fora com planos a partir de R$ 9,90. Acesse sócio5estrelas.com.br. Eu tava até batendo um papo ontem com o Marconi Barbosa. Ele tava me explicando, por exemplo, se você tem uma categoria determinada que te dá direito ao seu ingresso a mais um, você pode passar esse ingresso, por exemplo, para a esposa, para ir com você, né? Ou para o maridão, para ir com você, não tem problema não. Aí você vai gerar ali o link, a pessoa faz a biometria facial e pode comparecer ao estádio vinculado a um programa que não é o dela. Então, assim, para a família, para quem é casal, para quem quiser também acompanhar, o Cruzeiro tem essa possibilidade, não tem essa proibição. Vou trazer essa informação antes da gente falar da preparação do Cruzeiro, do Matheus Gonçalves, porque ontem foi uma notícia veiculada também no início da noite, trouxemos aqui na Itatiaia, no nosso Itatiaia Esporte, também nas redes sociais, essa quase contratação, esse quase acerto do Cruzeiro com o jogador. Porque tem alguns detalhes nesse meio do caminho, né? O Cruzeiro teria oferecido 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Matheus Gonçalves. Esse valor aí na casa de 22 milhões e 700, quase 23 milhões de reais. Vamos colocar assim esse valor aproximado, devido aí à cotação. E agora faltam alguns detalhes na forma desse pagamento para que o negócio seja sacramentado. E trouxe hoje em manchete, quando você mencionava ali no início do programa, que o Flamengo, algumas partes da diretoria do Flamengo, algumas pessoas que fazem parte da diretoria do Flamengo, não gostaram muito, né, desse acerto do jogador. Também a torcida não gostou, pegou ali o torcedor de surpresa. Nas redes sociais que a gente pode ver é que o torcedor ficou um pouco chateado, porque é um jogador de 19 anos, habilidoso, com vocação para a seleção sub-20. A gente até falava, né, Thiago? Você acompanhando alguns jogos do Matheus Gonçalves, é um atleta habilidoso, é liso, tem uma característica muito de partir para cima, e isso que o técnico Leonardo Jardim teria gostado. Inclusive, a diretoria do Cruzeiro conversando com o atleta, com quem cuida da carreira do atleta, quem cuida dele é o Juliano Bertolucci, um empresário pra lá de conhecido no futebol brasileiro, no futebol também internacional. Mas é isso, algumas coisas ainda precisam ser acertadas entre as partes para que esse jogador, que na atual temporada fez 13 jogos e marcou 2 gols, seja contratado pelo Cruzeiro. Thiago? Olha, esse Matheus Gonçalves, aliás, o André Artes está dizendo aqui, Thiago, Mateuzinho não vem dar peso não, é Matheus Gonçalves. Tá bom, André, vou respeitar você. Matheus Gonçalves. Ele é chamado de Mateuzinho na base do Flamengo, mas no profissional é chamado de Matheus Gonçalves, você tem razão. É bom de bola, tá, Edu Panzi? Ele é muito bom de bola. Ele, claro, ainda é garoto, precisa se desenvolver, já teve relatos de problemas extracampo, mas com um bom treinador, com um bom time, e ele também afim de fazer dar certo, seria, na minha avaliação, uma ótima contratação. E talvez, Edu Panzi e Nath Fiuza, isso explique o chilique que a torcida do Flamengo tá dando nas redes sociais. Quando vazou a informação de que o Cruzeiro tinha negociação adiantada com o Matheus, foi uma enxurrada de críticas à diretoria do Flamengo por esse possível negócio por 3,5 milhões de euros por um garoto muito promissor. Vale lembrar, Edu Panzi, o Flamengo tá vivendo seus problemas. O Boto, né, contratou o gringo que acabou sendo vetado pela diretoria quando o cara tava no aeroporto para embarcar. O atacante que o Flamengo buscava na Europa. Quem? Mickey. Tava prontinho para embarcar e o negócio melou por pressão interna. O Pedro agora, grande celeuma envolvendo, né, ídolo do Flamengo, Pedro afastado. Felipe Luiz bastante cobrado. E agora mais essa envolvendo o Matheus Gonçalves. Mas que é bom jogador, bom de bola viu, Edu? Por 3,5 milhões de euros. Pedro Lourenço, bom, né? O Pedro pra comprar é bom, hein? Cara, eu acho um negoção. Caso dê certo. Gosto muito do Matheus Gonçalves. E ele se encaixa naquela característica que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, né? Do pontinha canhoto. E ele é o ponta canhoto, joga mais pelo lado direito, né? A perna invertida. Muito agressivo, muito bom de bola. 19 anos é acima da média. Acho que o Cruzeiro estaria pagando um valor muito bom por 50% do Matheus Gonçalves. Você tem razão. O extracampo dele talvez seja o sinão desse negócio. Deu problemas lá no Flamengo. Mas chegaria aqui já com o Cruzeiro sabedor disso, vai trabalhar com um técnico que tem mudado muitos atletas dentro da toca, tem trazido esses caras para a realidade, olhando mais o lado profissional, e eu acho que o Cruzeiro aposta nisso também, né? No poder do Leonardo Jardim, de convencimento, de trabalhar com jovens e de mudar a cabeça do Matheus Gonçalves. Se o negócio for feito,
Cruzeiro tá fazendo uma grande contratação, é um ótimo reforço, é um cara para chegar, para brigar por titularidade e para entregar ao Cruzeiro tecnicamente e quem sabe ali na frente, financeiramente também. Eu tô torcendo muito para que dê certo. Ô, Thiago, é interessante o Panzi falar isso. Sei que você vai passar também a bola para nossa Nath, mas olha só, o Gabigol recentemente, ele foi entrevistado da turma do Podpah, lá na Centauro, e ali era até o lançamento da chuteira dele lá, da Mizuno, enfim. E aí ele falou que vários atletas vêm perguntando do Cruzeiro para ele. E eu tenho certeza que nessa linha aí do Matheus Gonçalves foi um que perguntou. O Matheus Gonçalves teria o Gabigol, teria o Fabrício Bruno, jogadores que ele conhece da época de Flamengo. E por isso já teve esse papo do jogador com o Leo Jardim, do jogador com a diretoria, do jogador com os antigos companheiros, para entender esse projeto do Cruzeiro, o que o projeto do Cruzeiro pode chegar, que é uma Copa Libertadores da América. Tudo isso pesa também para o jogador entender, lá eu vou atuar, lá eu vou poder demonstrar meu trabalho. Porque recentemente ele deu uma entrevista, inclusive, falando, eu vim pro Sub-20 porque lá em cima eles não estão me utilizando. Aí eu joguei o duelo contra o Botafogo e marquei 2 gols. Acho de verdade que seria um ótimo negócio para o Cruzeiro. Acho um valor super, eu já falei até baixo, mas acho que é normal, beleza pro negócio. Acho que o Matheus Gonçalves ajudaria muito ao Cruzeiro. Dito isso, Pansieri, bora falar do jogo amanhã, né? Bora falar do jogo. Agora, eu só tenho uma impressão, Thiago, deixa eu só encerrar esse assunto do Matheus Gonçalves. Eu tenho a impressão, Thiago, que se o Cruzeiro tiver que subir esse valor, ele sobe. É aí da negociação, vamos lá. Aí é da negociação. Então, porque não é uma camisa de força, só 3 milhões e meio, acabou, entendeu? Acho que pode subir, caso o Flamengo bate o pé e fala assim, bata o pé e fala, não, por essa grana eu não vendo de jeito nenhum. Isso aí é do futebol. Ô, Thiago, o Cruzeiro hoje treina à tarde. O time faz essa preparação na parte da tarde e os atletas já ficam concentrados na Toca da Raposa. Vamos trazer o campinho para quem tá no YouTube, para quem tá no rádio, descrevo qual é a provável formação do técnico Leonardo Jardim para o confronto contra o Grêmio. Cássio no gol, William na direita, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva com a presença do Christian, também o Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Pode ser esse o Cruzeiro com o reforço do Christian comparado ao duelo contra o Vitória, que foi a partida antes da parada para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ele não pôde atuar aquele jogo, estava suspenso. E para essa partida contra o Grêmio, quem não vai jogar é o Eduardo, foi expulso naquele confronto lá no Barradão. Ô, Thiago, eu tô achando que não tem muito mistério, não. Pelo que nós vimos ontem na Toca, todo mundo desceu para campo. Quem não desceu, o João Marcelo, óbvio, né, fazendo um trabalho ainda físico. O Matheus Henrique fazendo um trabalho em campo, já bem mais evoluído. Esse logo estará à disposição. Mas essa formação do Cruzeiro deve atuar amanhã no Gigante da Pampulha para um público aí de, será que uns 30 mil? Porque o Cruzeiro não divulgou nova parcial, mas deve estar aí na casa dos 30 mil para esse confronto. Esse horário também não ajuda, né? Vamos trazer informação. Frio não, frio agasalho, bora pra cima. Toma aquele latão antes de entrar no Mineirão e bora pro jogo. Ô, Lucas Sanches e o Grêmio, hein? E o tricolor gaúcho do Mano Menezes. Ô, Grêmio, amanhã não, hein, Grêmio? O tricolor, amanhã não, Grêmio. A informação do adversário do Cruzeiro com o Lucas Sanches. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Thiago. Abraço pra você e pra todo mundo do Rádio Esportes. O Grêmio já voltou à programação normal de futebol, porque na terça-feira venceu a Recopa Gaúcha. Fez 2-0 sobre o São José lá na Arena, já conquistou esse título e chega a Belo Horizonte agora de tarde. A previsão de desembarque por volta das 4 da tarde. A delegação vai ficar no novo hotel, ali na região da Savassi, para finalizar essa preparação. Não vai treinar antes do jogo e o técnico Mano Menezes tem algumas ausências. Lateral esquerdo Marlon pertence ao Cruzeiro e por força de contrato não estará em campo. O Lucas Esteves assume a vaga. O meia Dodge e o volante o Cuejar, ambos estão fora. O Dodge por suspensão, o Cuejar por uma lesão muscular. O Grêmio tá de volta agora ao Brasileirão em 11º na Série A, soma 16 pontos. Dependendo da combinação de resultados, pode subir 3 degraus ou cair 2 degraus na tabela de classificação. Uma provável escalação do técnico Mano Menezes tem o Thiago Volpi no gol, defesa com o Gustavo Martins, o Kahneman, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves. No meio, Vilhaçante, Alex Santana, Alisson, Cristaldo e o Amuso ou o Oliveira. Tem essa dúvida. Lá no ataque também a dúvida. Bright White foi uma interrogação, mas deve ir a campo. Se não, estará o Arezzo, a provável equipe do Mano Menezes, Thiago. Muito obrigado, Lucas. Ô, Nath Fiuza, o Grêmio ainda não se encontrou na temporada, né? Apesar de que o Mano Menezes até mudou um pouquinho o seu perfil, né? Mais aquela retranca maluca, mas ainda é um Grêmio claudicante, como diria o doutor Maurílio Costa. Alô, doutor Maurílio Costa, um abraço. Um Grêmio que ainda não se firmou na temporada contra um Cruzeiro que terminou a primeira parte do ano voando no campeonato, Nath. Exatamente. Acho que você fez um resumo muito bem feito, Thiago. É um Cruzeiro que tem uma regularidade nesse campeonato, né? Por isso está brigando na parte de cima da tabela, enquanto é um Grêmio de altos e baixos. E não é em especial no Campeonato Brasileiro, é um Grêmio de altos e baixos na temporada. Não conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho na Copa do Brasil. Foi aí pelas tabelas, né? Mesmo quando classificou, você se recorda contra o próprio Atlético, se classificou ali muito mais pelos erros do adversário do que pelos méritos próprios, até que, enfim, acabou caindo. Então, é um Grêmio que não chega como favorito hoje, amanhã, né? Melhor dizendo,
ainda mais num duelo fora de casa, em que o Cruzeiro dentro do Mineirão tem sido absoluto. Ainda assim, é um Grêmio que tem um treinador muito inteligente, que sabe também jogar fora de casa, se defendendo muito bem, aproveitando aquela bola, né, aquela oportunidade. Isso é bem característico dos times do Mano Menezes, ainda que ele esteja se adaptando, como disse você. É um Grêmio que merece respeito pela tradição, pela camisa, mas assim, num momento de mais oscilação, vamos ver se essa pausa o Grêmio consegue evoluir do ponto de vista tático, conseguiu evoluir alguma coisa no seu plano de jogo, mas não chega como favorito, mas pelo tamanho, pela tradição, pela camisa, obviamente, é um jogo que o Cruzeiro não pode desfocar, não pode entrar ali com o salto alto, nem nada disso. E nem é o perfil do Cruzeiro, né? Mas eu vejo aí o Cruzeiro com possibilidade sim de vitória. Oi, do Panzi, bom desse Grêmio é aquele Bright White, né? Ele é um perigo. É dúvida, né? É dúvida pro jogo. Tomara que não jogue, mas é bom de bola o Bright White. Agora, o Cruzeiro, com a sua intensidade, se conseguir... É a grande pergunta, né? Como volta o Cruzeiro pra essa retomada do campeonato? Se vier da maneira que estava jogando, o Grêmio não aguenta não, Edu. Ficou muito na memória do torcedor os 2 amistosos recentes, né? Mas, cara, amistoso. É um recorte muito diferente, né? Muito diferente. A forma com a qual o atleta entra em campo, ali era o Cruzeiro recuperando forma física, soltando musculatura, times mexidos. Eu acho que em termos de entrega, de concentração, de nível de interesse dos atletas em campo, o torcedor já vai ver um Cruzeiro bem parecido com aquele de antes da parada para a Copa do Mundo. Agora, fisicamente, ainda não. Fisicamente demanda tempo e alguns jogos. Para o Cruzeiro, não só o Cruzeiro, o próprio Grêmio, as outras equipes que não estiveram no Mundial, readquirirem a condição ideal. Agora, o Cruzeiro é favorito, né, Thiago? É difícil pegar a escalação do Grêmio, que vai entrar em campo contra o Cruzeiro, e achar algum jogador do Grêmio que seria titular hoje no Cruzeiro. Posição por posição. Você citou o Bright White. Hoje quem faz a posição dele no Cruzeiro é o Caio Jorge. Quem vive o melhor momento, o Bright White ou o Caio Jorge? O Caio. Então é difícil encontrar no Grêmio hoje um cara que seria titular nesse time do Cruzeiro. Mas é um Grêmio que melhorou bastante. Os últimos 15 jogos são apenas 2 derrotas. É verdade que o Grêmio ganha pouco. São muitos empates. Mas o Mano Menezes deu um maior equilíbrio. Desde o Grenal, o Grêmio se equilibrou melhor. E aí o Mano Menezes assume a equipe. Um time mais equilibrado que o Cruzeiro vai ter pela frente. Mas o Cruzeiro é o favorito.